Jesus nos abençoe, meus irmãos. Sou Alexandra Dantas e a partir de agora nós vamos iniciar mais uma doutrinária virtual do nosso canteiro de fraternidade. Como sempre, nós vamos começar com uma leitura edificante, que hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida será a nossa oração de abertura, depois a nossa palestra e por último nossa oração de encerramento. A leitura de hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu havia dito. O capítulo é o 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe as amarguras. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então agora vamos nos preparar para realizar nossa oração de abertura, buscando uma posição confortável, nos tranquilizando ainda mais, buscando nos desfazer de preocupações ou de pensamentos que no momento podem não ser tão favoráveis, respirando, de forma mais profundamente, fechando os olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Pai, para mais um momento de elevação da alma. Pai Deus, que o Teu amor e a Tua misericórdia possam nesse momento iluminar as nossas consciências, a fim de que, sentindo a Tua presença em nossos corações, nós possamos nos inspirar mais no Evangelho de Jesus e vivenciar esse Evangelho em nosso dia. Deus Pai Todo-Poderoso, nos abençoa nesse momento, Senhor, que a Tua presença esteja conosco agora. Sendo assim, com a Tua permissão, vamos iniciar a palestra de hoje. Então, o livro tema do mês de abril em relação às exposições do Canteiro de Fraternidade é Rumos Libertadores, de autoria espiritual de Joana de Ângeles e psicografia de Divaldo Franco. O capítulo que nós hoje vamos conversar melhor é o 14, intitulado Atitude Correta. Bom, vamos sempre manter esse contato visual, mas estou com um roteiro aqui, então quando eu perder esse contato é porque estou me guiando por esse roteiro, até porque nós vamos tentar ser fiéis à proposta de Joana, interpretando alguns trechos conforme as nossas observações, as nossas experiências, as nossas leituras. Então, eu vou começar lendo a frase inicial que se encontra no capítulo. A posição do observador e a forma de encarar um acontecimento são muito significativas no exame e avaliação do mesmo. Eu vou repetir. A posição do observador e a forma de encarar um acontecimento são muito significativas no exame e na avaliação do mesmo. E aí, Joana, para exemplificar esse entendimento, nos oferece um exemplo, Ela continua: os contornos de alguma coisa observados em pouca claridade e vistos à luz mudam significativamente a ideia que dela se pode fazer. Ou seja, vamos imaginar um objeto, uma fruta, por exemplo, uma maçã dentro de um quarto.
esse quarto, né, estar com a lâmpada apagada. Então, se entrarmos em um quarto com a lâmpada apagada, e se for à noite, por exemplo, onde nós observamos um tanto mais de escuridão, sem a luz do sol, ao adentrarmos nesse quarto, vamos enxergar a maçã de uma forma. Provavelmente não vamos enxergar os detalhes da maçã, não vamos enxergar a cor da maçã, não vamos enxergar tantos outros detalhes que são fundamentais para conhecermos qual é aquela fruta, que são fundamentais para entendermos como ela está. Se ela está madura, se ela está já pronta para ser consumida, se ela está estragada. Então, essa é a visão, né, com escuridão, vendo a maçã. Mas se, pelo contrário, adentrarmos nesse quarto e verificarmos essa maçã com a luz acesa e somando ainda, se for de dia, vamos enxergar a maçã, identificar que é sim uma maçã. Vamos observar a cor da maçã, se ela é verde, se ela é vermelha. Vamos observar os traços da maçã. Vamos até sentir o paladar estimulado, se a maçã realmente estiver bem atrativa. E quem sabe até sentir o gosto da maçã. E aí, a forma de observarmos tanto no claro quanto no escuro vai determinar e caracterizar o que nós vamos observar da maçã. Então, se no claro, como nós observamos, nós vamos caracterizar, Vamos identificar, ela está saborosa, está pronta para ser consumida. Eu vou me alimentar dessa maçã. Mas, pelo contrário, na escuridão, eu não consegui enxergar tão bem os detalhes, como eu vou consumi-la sem saber se ela está boa ou não? Então, interpretando, né, esse exemplo e trazendo esse entendimento para a nossa existência, nós, enquanto observador, nós temos um poder essencial de enxergarmos os fatos de nossa vida de acordo com o que nós estamos observando dela. Ou seja, vamos imaginar que a maçã é a nossa vida. São os fatos que acontecem em nossa existência. E nós, o observador desse fato, né? Dessa vida. Nós, enquanto observadores de nossa própria existência, enquanto avaliadores das circunstâncias que a vida nos oferece, enquanto artífices desses quadros, dessas grandes obras de arte que Deus nos oferece enquanto oportunidade de elevação, como está a nossa avaliação da vida? Ou outra pergunta também é: como estamos observando? Estamos observando com muita claridade e identificando os detalhes dessa vida, a importância dos fatos, a importância das dores morais, ou estamos observando com pouca claridade, com escuridão, não identificando, né, a importância de cada acontecimento, de cada fato, de cada pessoa, de cada vivência, de cada ano, de cada segundo? Então, essa comparação será essencial para nós começarmos a nos aprofundarmos em nós e, nesse momento, no entendimento do que Joana vem a nos propor. E então, quando a gente observa a nossa vida com uma visão mais obscura, isso nos indica uma pouca lucidez de consciência de espírito. Porque se eu não conseguir me elevar acima da matéria e entender que eu sou espírito e que devo viver enquanto espírito, dificilmente eu vou compreender a importância de cada fato e dificilmente eu vou conseguir separar o mundo material do meu mundo espiritual, separar no sentido de separá-los
identificar as necessidades de cada um e me ater mais às necessidades espirituais, não mais às necessidades materiais. Então, qual é a balança de atenção, de observação, de análise que nós estamos dando para os contextos materiais e os contextos espirituais? Porque se essa visão é obscura e se nós enxergamos só o corpo físico e somente as necessidades do corpo físico, com certeza os fardos de nossa existência serão muito pesados. Então, como está esse fardo, né, de nossa existência? Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, nós sabemos. Então, a intensidade do fardo que está em nossos ombros está condicionada com o que nós imaginamos ser esse fardo. Somos nós que vamos determinar o peso desse fardo. Então, se esse fardo está pesado, a minha visão sobre esse fardo está totalmente obscurecida e está errônea. Não está conforme a consciência de espírito, não está conforme as leis de Deus. Então, a vida é um fardo muito pesado para mim? Porque se for, chega a hora de modificarmos essa visão. Porque se realmente, de fato, confiamos na providência de Deus, por que o fardo está pesado se ele não coloca fardos pesados em ombros fracos? Não é ele que pesou mais, né, o fardo. Somos nós quem pesamos, quem acrescentamos uma maior carga aflitiva em nossos sofrimentos. Então, como está essa visão? Porque isso será fundamental para nós observarmos os acontecimentos de uma outra forma e, a partir daí, criarmos mais lucidez sobre os nossos processos evolutivos. E aí, Jesus também continua: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Então, como estamos encarando esse fardo? Será que abaixamos a cabeça e aceitamos com gosto, até na maioria das vezes, esses processos dolorosos e nos apiedamos assim muito de nós mesmos? Não buscamos as formas de se solucionar ou de se melhorar essa visão? Será que nós não estamos nos esquecendo da providência, nos esquecendo das oportunidades de elevação da alma que nos traz mais consolo para a forma como estamos conduzindo esse fardo? Porque se olhamos para baixo, não olhamos para cima, né? Olha para baixo ou para cima. E quando a gente olha para baixo, a gente não enxerga o Cristo Consolador. A gente não enxerga a providência de Deus em cada pessoa a nos auxiliar. A gente não enxerga a providência de Deus em cada livramento do mal. A gente não enxerga a providência de Deus em cada segundo de nossa existência. Então, olhar para baixo significa dizer olhar para o sofrimento, para a dor, de uma forma muito injusta, de uma forma um tanto aflitiva, porque na maioria das vezes nós consideramos que tudo que acontece de ruim para a gente não deveria acontecer. E se não deveria acontecer, está sendo injusto, né? Mas como? Será que Deus estaria sendo injusto conosco? Ele direcionaria acontecimentos que não deveriam direcionar. Se ele é todo-poderoso, ele sabe o que faz. Então, tudo o que acontece em nossas vidas tem uma razão de ser, quando são oportunidades de elevação, porque em outros casos são situações que nós próprios criamos pela nossa imperfeição. E aí é necessário ter criticidade em relação a nós mesmos e encarar os fatos como uma colheita de uma semeadura que foi feita por nós. Porque se nós semeamos, quem vai colher? Somos nós. Então chega um momento nessa hora de sermos os responsáveis e assumirmos os acontecimentos que não foram tão favoráveis e assumir a colheita. E, claro, assumir de uma forma consciente,
né, sem tanta punição, porque a punição e a consciência de culpa não nos renova e não nos possibilita ferramentas de ânimo, de perseverança para continuar sim se esforçando em encontrar ou, né, até continuar perseverando no caminho da salvação, no caminho de Deus, no caminho de Jesus. Então, dando continuidade, quando esse fardo se mantém pesado, que na verdade o peso é a visão que nós temos desse fardo, que nós havíamos comentado, quando ele se encontra pesado, o que é que pode acontecer? A gente tombar, porque a gente não aguenta, não suporta, né, fisicamente tanto peso, né? Não suportamos tanto peso fisicamente, né? Um exemplo, né? Se colocarmos, por exemplo, 3, 4 botijões de gás em nossas costas, não aguentaríamos, tombaríamos, né? Claro. Então, assim também são os fardos, né? Os fardos existenciais que nós estamos depositando uma carga aflitiva decorrente de uma não observação ideal desse fardo. Então, quando nós começamos a intensificar esse fardo, tombamos. E a gente tomba como? A gente tomba nas angústias que começam a assolar a nossa existência. Nós tombamos quando aquele sentimento de infelicidade começa a dominar a nossa existência, quando aquele sentimento de pessimismo começa a ficar mais frequente, quando nós começamos a observar sinais de desequilíbrio e instabilidade emocional, uma maior suscetibilidade para fraquejarmos diante das tentações, uma maior suscetibilidade para não compreendermos os outros, para não perdoarmos os outros, para não nos conectarmos com as tarefas divinas. E aí vamos observar nós nos ausentando cada vez mais dos propósitos de Deus. E tudo isso é bem sutil, meus queridos. Claro que não é assim, né? Em um dia, em dois. As dores morais e a forma como nós encaramos ela vai trazer consequências ao longo dos anos, claro, se eu não mantiver uma postura mais edificante diante da vida. Então, se eu começar a deixar levar aquela angústia, aquela não aceitação daquela situação difícil, se eu começar a deixar levar aquela não aceitação daquela pessoa que me traz oportunidade de ser paciente, com o passar do tempo, eu vou começar, claro, a me ver e a me enxergar de outra forma. Eu vou me enxergar, se eu tiver uma lucidez para me olhar, um ser humano completamente diferente do que deveria ser. Porque, claro, nós estamos aqui para sorrirmos a todo momento, mesmo diante de dores que são naturais do processo evolutivo nosso. E então, nós vamos voltar, né? Se observarmos a nossa vida diante de muita lucidez e muita claridade, o fardo com certeza será mais leve. Quando, né, Jesus diz que eleva a fronte e olha para o alto, que o fardo vai parecer mais leve. E nós, claro, vamos sentir ele mais leve. Então, de fato, e aí a gente começa a entender qual é a proposta e o que deve ser feito para nós encararmos os fatos de nossa existência. Olhar para o céu. E esse olhar para o céu tem muitos significados. Muitos significados. O olhar para o céu. O que seria esse olhar para o céu? Olha para o alto, que o fardo parece menos pesado e continua olhando para o alto. Porque se eu não olho para o alto ou eu olho para o alto e olho para baixo, eu vou criar uma instabilidade na forma como eu vou direcionar esse fardo. Então, o ideal, né, nós devemos é manter sempre o olhar para o alto. Se, né, acontecer olharmos para baixo e tombarmos diante das nossas dificuldades, que pode acontecer, claro, é da nossa natureza, nós estamos, não somos, estamos imperfeitos. Então, podem acontecer períodos de
vacilo, de fraqueza, de tentação, de queda, mas elas devem ser as menores possíveis. E se cairmos, não devemos ficar muito tempo naquela situação, levantarmos logo. Então, olhar para o alto deve se tornar mais frequente, olhar para Deus, olhar para as suas leis, olhar para o Cristo Consolador. Isso, então, essa forma de olharmos e encararmos o fardo vai determinar a forma como vamos compreender a importância das dores morais. Porque há duas opções: ou compreendemos ela e, de fato, vamos começar a absorver que elas são fundamentais para o nosso processo evolutivo, ou não compreendemos e vamos começar a enxergar que essas dores não nos fazem bem e não vão nos ajudar em nada, né? Claro que a primeira opção sempre eleva a alma e traz mais satisfação interior, enquanto a segunda só traz sentimentos de angústia e de sofrimento ainda mais. Então, Joana de Ângeles vai continuar. Recebidas como lições retificadoras e exercícios de aprimoramento, nós devemos sim encarar, né, as dores morais como lições retificadoras e exercícios de aprimoramento. Lições que retificam. Retificam o quê? São lições que retificam o nosso espírito. Porque se nós estamos sendo defrontados diante dessas situações, é porque devemos vivenciá-las. E se devemos vivenciá-las, é porque o nosso atual estado não é um estado conforme o estado das leis de Deus, ou seja, nós precisamos evoluir, precisamos urgentemente mudar os nossos posicionamentos perante a vida, mudar os nossos hábitos, mudar os nossos pensamentos, as nossas palavras, mudar a forma como tratamos as pessoas, mudar a forma como observamos as pessoas, porque na maioria das vezes acreditamos que tá tudo bem, claro, eu preciso mudar, mas a mudança é vivenciada rotineiramente em nossa existência ou não passa de um simples pensamento ou não passa de simples palavras que são ditas, né? Até que ponto, de fato, nós estamos conseguindo trazer esse pensamento e esse ideal cristão para a vida, para as pessoas. É importante essa observação de nossa conduta, porque se não observarmos, não tem como nós tirarmos uma conclusão do nosso atual estado evolutivo. Como eu vou tirar uma conclusão de um fato sem observar e analisar aquele fato de forma detalhista? Então, como está a análise sobre nós mesmos em relação à forma como estamos encarando, né, esses fatos, essas oportunidades? Então, se nos oferece oportunidades dolorosas, é porque nós devemos passar, precisamos passar por elas. E, claro, exercícios de aprimoramento. Por que exercícios de aprimoramento? Porque a cada vez que nós somos defrontados diante dessas oportunidades e que quando conseguimos saber, né, sofrer bem, né, como está no Evangelho, o bem e o mal sofrer, se sofremos bem, claro, e cada um de nós já deve ter observado, nós saímos da oportunidade dolorosa um tanto mais fortalecido, ou até bem mais fortalecido, bem mais preparado, bem mais consciente. E quando nos defrontarmos com uma outra situação desafiante, o desafio será menor, com certeza, porque cada vez mais que superamos um desafio inicial, o desafio seguinte se torna mais simples de ser acessado, de ser superado, porque eu já vou levar para o desafio seguinte as conquistas adquiridas no desafio anterior. Por quê? Porque todo aprendizado ele é somado e acumulativo. Então, tudo que eu aprendo diante das circunstâncias dolorosas, eu vou levar essa conquista para outras situações que poderão me aparecer. E com certeza, meus queridos, cada um de nós agora poderá até se recordar, até como uma forma de resgatar na memória, no consciente ou no inconsciente, resgatar uma situação dolorosa a qual foi passada e a forma como nós vivenciamos essa situação. Então, esse é um primeiro exercício. Recordar uma situação dolorosa, observar como nós enfrentamos e como nós estamos.
Se aconteceu, né, antes, se está acontecendo agora, pode ser feita essa análise também. Então, agora, como eu estou diante da situação dolorosa que eu vivenciei? Com certeza, estou bem mais forte, não? Percebam, estamos mais fortes diante do que já fomos. Estamos mais fortes, sim. A situação dolorosa deixou aprendizados. E é esse aprendizado que nós devemos levar adiante. Porque, com certeza, meus queridos, é bem melhor aprender logo e vivenciar todos os benefícios desse aprendizado do que ficar na retaguarda vivenciando ainda mais, prolongando aquela situação sem retirar o aprendizado. Então, são como alunos, nós precisamos passar de ano. Enquanto não passarmos, vamos continuar fazendo recuperação, repetindo a série. É melhor o quê? Passar logo de ano, vivenciar logo a situação. É isso que a Joana está nos trazendo. Então, ela vai dar continuidade. Necessário, portanto, assumir-se diante da vida e das vicissitudes, uma atitude sempre equilibrada, como nós havíamos comentado em relação ao fardo. Claro, devemos ter um equilíbrio. Haverá momentos em que tomaremos, mas eles serão menores possíveis quanto mais conquistas tivermos, quanto mais acúmulo de conquistas diante dessas experiências dolorosas, mais leve o fardo fica e o olhar muda completamente diante desse fardo. A caminhada se torna mais calma, mais segura, porque com certeza é mais fácil caminhar com peso leve do que com, né, aquele peso que extenua, que faz suar, que faz chorar. Então eu caminho com mais facilidade, com mais segurança, com mais alegria. A alegria de viver começa a ficar constantemente em nossa existência. E claro que esse estado de espírito, de satisfação interior, vai se reverberar em todos os contextos aos quais eu estiver inserido. Então, a forma como eu vou tratar as pessoas vai ser completamente diferente. A forma como eu vou me posicionar em todos os contextos de minha vida será conforme a forma que eu estou direcionando esse fardo. Então, tudo que eu fizer em todos os contextos, em todos os ambientes, vai ser condicionado à forma como eu estou direcionando o fardo. Porque percebam, porque se o fardo está pesado, claro, a gente não fica bem, o corpo começa a ficar bem fatigado e cansado mesmo, porque carregar peso cansa fisicamente, né? Então a vida, nesses casos, começa a ser um cansaço mesmo. E o dia de amanhã e o próximo ano sempre se tornam mais extenuantes. E com certeza a forma como isso vai se reverberar dentro da sociedade vai ser condicionado ao cansaço. Se eu estou cansada, eu vou oferecer o quê para os outros? Também cansaço. Eu não vou conseguir expressar as minhas potencialidades para os outros, muito menos para mim, né? Para mim, muito menos para os outros. Então, mais leve, né? Esse fardo mais leve, vamos caminhar com segurança, com alegria. E é isso que nós vamos e devemos passar para nós e para os outros. Até porque se nós conseguirmos identificar essa alegria em nós e levarmos para os outros, o que nós estaremos fazendo se não vivenciar Jesus em nossos corações, se não sentir Deus em nossos corações sempre, constantemente? Porque nós não conseguimos ainda sentir Deus, né? Sentir Deus constantemente, porque se sentíssemos Deus e Jesus constantemente, com certeza nós não sentiríamos tudo que sentimos agora, né? Sendo sinceros com os nossos próprios sentimentos e as nossas próprias angústias, porque todos temos angústias. Então, trazer esse fardo de uma forma mais leve nos proporcionará mais alegria de viver. E quem não quer alegria de viver, de sentir, né, meus queridos? Nós merecemos isso, criamos para sermos alegres e felizes e devemos construir essa alegria e felicidade a partir de agora. E então, nós, né, começamos a observar que
O que deve ser feito para deixar esse fardo mais leve e nos proporcionar mais alegria e encontro com Jesus é, de fato, vivenciar o Cristo Consolador, que foi a leitura que foi lida antes de nossa exposição. E aí, trazendo um pouco do jugo leve para nosso entendimento, eu vou até repetir para nós somarmos, né, de uma forma melhor o nosso contexto. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados. Há 2000 anos atrás, a alma mais perfeita que passou, o espírito mais perfeito que passou pela face dessa terra já nos dizia. Ele já nos dizia há 2000 anos atrás, e nós aqui, né? Agora, 2000 anos depois, será que estamos conseguindo confiar nele todos os nossos problemas? Então, vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estamos confiando e acreditando cegamente que Deus e a vivência do Evangelho de Jesus vai aliviar o nosso fardo? Ou será que estamos depositando esse alívio em outras situações que, claro, não vão proporcionar alívio de nossos sofrimentos? Porque é preciso, de fato, vivenciar esse evangelho. A alegria e o fardo só vai se tornar mais leve quando vivenciarmos cada palavra, cada ensinamento. E aí Jesus vai dar continuidade. Tomai meu jugo sobre vós, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, como havíamos comentado. Então, por que o jugo é suave? Kardec já interpreta também dentro desse contexto que nós vamos agora conversar. Por que o jugo dele é suave e o fardo é leve? O jugo é suave e o fardo é leve porque Jesus, né, Deus, só nos impõe uma coisa para levarmos a esse fardo, encararmos de uma forma mais leve: a observância da sua lei. Só isso. E observar a lei de Deus, seguir Jesus, traz dificuldade? Está nos incomodando, nos afetando? Porque é a lei de amor e de caridade. Como o amor e a caridade podem nos fazer mal? Como nós podemos nos voltar ainda contra eles? Nós precisamos abraçar esse amor, abraçar essa caridade e compreender a justiça de Deus. Tudo que acontecer e tudo que acontece, agradecer a Deus pelo que está acontecendo e confiar que o que está acontecendo tem uma justificativa, tem um momento para terminar também, de acordo com a forma como estamos encarando e acreditando nessa justiça divina. E então a caridade, é importante nós trazermos até um detalhamento de que a caridade, nesse sentido, é também a vivência da benevolência para com todos, que é o sentido da caridade, como entendia Jesus. A benevolência para com todos, não só em momentos esporádicos, em momentos pontuais, com certas e determinadas pessoas, ou de uma só determinada forma, ou com ostentação, para nos provocarmos e excitarmos mais o nosso orgulho. Também a benevolência para com todos não deve estar também condicionada às nossas questões materialistas. Só faço isso quando eu puder. Quando não puder, não faço. Claro que deve haver um equilíbrio, pois precisamos do pão nosso de cada dia para nos alimentarmos e mantermos as nossas estruturas físicas. Mas a benevolência para com todos deve estar sempre na pauta de nossas existências, porque também Deus também já nos dizia, Jesus também já nos dizia: buscai o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Buscai primeiramente o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, que justiça maravilhosa é seguir o reino de Deus, e tudo mais será dado por acréscimo. E então, voltando para o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Será que estamos conseguindo de fato compreender o outro e entender aquela carga aflitiva emocional que na maioria das vezes o outro deposita em nós? Será que estamos conseguindo ser empáticos e sentir o outro
Será que nós estamos conseguindo observar esse outro, compreender as dores morais desse outro, ajudar esse outro? Porque ouvir, como às vezes a gente entende que está ajudando, eu estou ouvindo. Claro, ouvir é uma forma sempre útil de se auxiliar o próximo. Mas como está essa minha escuta em relação ao outro e o que eu estou fazendo para auxiliar esse outro que está tanto próximo quanto no ambiente familiar, quanto em outros contextos? Como eu estou contribuindo para o processo evolutivo desse próximo? Será que eu estou proporcionando mudanças nesse próximo? Ou será que eu estou prejudicando e intensificando as cargas emocionais desse próximo? Até quando, de fato, esse próximo conseguiu algumas conquistas mais favoráveis com o meu auxílio? Ele está conseguindo progredir e se sentir bem com a minha ajuda? São observações que eu devo fazer, porque se o outro não está conseguindo progredir, ser auxiliado por mim, a forma como eu estou auxiliando talvez não esteja sendo eficiente. Se não está sendo eficiente, é porque não deve ser a forma empática de ser. Não deve ser a forma de se vivenciar o mundo íntimo do outro como deve ser. Porque se nós vivenciarmos de fato o mundo íntimo do outro, haverá uma comunhão entre eu e o outro vai conseguir confiar em mim e tudo que oferecer para aquele outro, conseguir acrescentar no processo evolutivo dele, ele com certeza terá até mais subsídios para aceitar aquele auxílio. E aí, em comunhão, essas duas almas sempre andam juntas em favor de Deus. E aí o auxílio se efetiva e a gente consegue, de fato, contribuir com o processo evolutivo do outro. Dando continuidade com o sentido da caridade como entendia Jesus, o perdão das ofensas. Será que, de fato, estamos perdoando todas as pessoas, todas as ofensas que nos foram oferecidas? Ou será que ainda existe alguma reminiscência de alguma ofensa reverberar ainda, alimentar ainda um processo de mágoa em nosso ser? É importante fazer essa observação, porque perdoar é difícil. É difícil mesmo, mas é libertador. Perdoar é libertador. Perdoar nos faz elevar, nos faz subir mais em direção a Deus e provoca uma satisfação interior, uma sensação de bem-estar fundamentais para o processo de libertação do espírito. Então, até que ponto estamos perdoando? Ou qual é o sentido que eu dou para a palavra perdoar? É fundamental, porque está dentro do sentido da caridade, como entendia Jesus. E, dando continuidade, Joana de Ângeles vai nos trazer alguns aconselhamentos, né, que está no capítulo, para nós encararmos a vida de uma forma equilibrada e entendermos de fato os processos dolorosos e as dores morais como lições retificadoras e exercícios de aprimoramento. Então, ela vai dar continuidade. Encara as ocorrências que te induzem ao sofrimento como oportunidades de redenção e serás menos amargo. Então, vou repetir. Encara as ocorrências que te induzem ao sofrimento como oportunidades de redenção e serás menos amargo. E aí eu cito até São Francisco de Assis em um episódio que é sublime, que de fato demonstra a forma como ele encara um processo doloroso físico, que é o exemplo, e como ele fica depois menos amargo, sem amargura nenhuma. Então, São Francisco de Assis, grande ícone do cristianismo e considerado por alguns autores, depois de Jesus, um dos grandes contribuidores do ideal cristão na sua essencialidade, na sua maior pureza. Tem uma biografia fantástica e digna de ser, digna de nos deixarmos motivarmos por ele. Então, o exemplo é São Francisco de Assis, depois que voltou de uma de suas viagens e peregrinações a outros locais onde ele pregava o evangelho, adquiriu tracoma. O tracoma é uma inflamação bacteriana, uma infecção bacteriana que acomete os olhos. Então, provocava fortes dores, provocava desconfortos tremendos.
a visão não ficava clara, ele tinha dificuldade para enxergar e sentia muitos desconfortos mesmo, mas ainda assim, Francisco, segundo as biografias, cantava e continuava auxiliando os demais, auxiliando o próximo, pregando o evangelho e vivenciando o evangelho. Mas não é isso só que nós queremos trazer. São Francisco de Assis, com o tracoma, precisou se submeter ao tratamento da época. Né? Naquele período, se acreditava que o ferro quente, né, o ferro em brasa, aplicado na pele, aqui na região das orelhas, até a região mais ou menos das sobrancelhas nessa região, acreditava-se que o ferro aplicado aqui poderia se drenar a infecção dos olhos. Então, São Francisco de Assis se submeteu porque era a crença geral de que desse tratamento poderia curá-lo. E aí lhe foi passado o procedimento e como iria acontecer. Os amigos que conduziram Francisco ao médico saíram porque não queriam ver, né, esse processo, né, do ferro aplicando na pele diretamente em brasa. São Francisco de Assis, todo elevado espiritualmente, aceitando a situação como uma oportunidade de salvação, de elevação da alma, conversa com o fogo, sim. Nós sabemos que São Francisco conversava com os animais, adorava o irmão Sol, o irmão Lua. Ele conversou com o fogo. Ele disse o seguinte: irmão Fogo, sê bondoso comigo nessa hora. Claro que tem outros trechos do diálogo, mas nós trazemos nesse momento isso. Irmão Fogo, chama o fogo de irmão. Sê bondoso comigo nessa hora. E aí o ferro em brasa é aplicado na pele, as veias começam a se expor ainda mais. Quando os amigos voltam, encontram São Francisco de Assis completamente pleno, como se não estivesse sentindo dor alguma. Então, meus irmãos, grande lição para nós, né? Que quando somos acarretados até por processos dolorosos decorrentes de doenças, dificilmente temos a habilidade de conduzir como São Francisco, a ponto de conversar com o irmão Fogo ou conversar com o processo doloroso e ficar calmo, ficar sereno, sorrir até diante desses processos dolorosos, dessas dificuldades. Então, que ele possa ser um exemplo para como nós estamos conduzindo esses processos dolorosos, tanto físicos, que ocorrem e são naturais, quanto até morais. Dando até continuidade, né, Joana de Ângeles vai continuar. Analisa os teus insucessos como exercício de progresso que lograrás e ficarás mais animado. Vou repetir. Analisa os teus insucessos como exercício de progresso que lograrás e ficarás mais animado. E aí nós vamos citar agora, né, Paulo de Tarso. Na verdade, vamos começar enquanto Saulo de Tarso, para nós compreendermos com o que ela fala de analisar os insucessos e analisar os insucessos como exercício de progresso e ficarás mais animado. Saulo, o Paulo de Tarso que conhecemos, o grande contribuidor do cristianismo e também um dos grandes divulgadores do cristianismo, antes de vivenciar de fato e divulgar esse evangelho de Jesus, ele tinha uma outra personalidade e até um outro nome, era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele não entendia ainda o evangelho de Jesus. E por não entender o evangelho de Jesus, ele na época, foi até depois da crucificação de Jesus, começou a perseguir os cristãos. Ele apedrejou um homem, Estevão, que foi até o irmão de Lívia, da qual foi a sua grande mulher, o seu grande amor. Então, ele mandou apedrejar Estevão, irmão da sua grande mulher. E só depois ele veio saber que era irmão de Lívia. Mas mesmo assim, não isenta o fato dele ter mandado apedrejar um cristão. Mandou apedrejar Estevão só porque Estevão era cristão. E tantas outras perseguições que Saulo fez em nome dessa crença errônea, em nome dessa obscuridade que ainda existia nessa alma. Mas, é claro, o chamado divino, né, vem para todos. E aí, na estrada de Damasco,
quando ele se direcionava para perseguir mais cristãos, ele tem uma visão de Jesus que fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, nesse diálogo e comunhão com Jesus, Saulo vai e responde: Senhor, o que queres que eu faça? E aí, claro, os desdobramentos dessa história são fantásticos, porque depois de um longo período de reflexão, porque a conversão de Paulo não foi assim, né, de uma noite para o dia. Houve um momento de preparação, onde ele se preparou, orou, meditou, se interiorizou para assumir melhor e mais, né, a nova proposta que deveria levar e direcionar a sua existência. Então, após esse período de interiorização e comunhão com Deus e o Evangelho, que ele passou a se identificar, Saulo se transforma em Paulo de Tarso e aí começa a produzir maravilhas em direção ao Senhor, em direção a Jesus Cristo. E então a gente pode observar e trazer Saulo para nós. Saulo não ficou só preso ao seu passado de erros. Saulo apostou no seu futuro de acertos. Claro que Paulo não esqueceu completamente. Os seus erros eram sempre substratos e incentivos, exercícios, como Joana nos traz, para o progresso. Ele utilizou os erros dele como uma mola propulsora para acrescentar mais vida em sua vida, para acrescentar mais luz em sua vida. E assim ele conseguiu, depois de muito vivenciar o Evangelho, ficar até mais animado, como João nos diz. Analisa os insucessos como exercícios de progresso e ficará mais animado. Saulo ficou tão animado, não sei nem se animado é o melhor termo para caracterizar o que eu vou dizer, que Saulo passou a dizer: não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, meus queridos, olha o quanto nós somos capazes de ser mais do que somos e de ir mais além do que estamos. Saulo, que apedrejava, que perseguia, virou um Paulo que chegou a ponto de dizer: não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Imaginem aí o que é viver, sentir o Cristo vivendo em nós. Que maravilha não deve ser, que bem-estar não deve ser, que plenitude não deve ser. Então, Paulo apostou no seu futuro de acertos, ele apostou nas possibilidades que ele tinha de acertar mais, ele apostou e confiou nas suas próprias potencialidades, capacidades, ele apostou no seu talento, todos temos os nossos talentos, ele apostou no talento dele de ser melhor e ir mais além conforme o Evangelho de Jesus, e ele foi muito mais além, ele voou mais, e os fardos dele com certeza ficaram bem mais leves de acordo com o direcionamento que ele estava dando para a vida dele. E aí, dando continuidade, nossa querida Joana vai trazer: se te julgas merecedor somente de sucessos, estás equivocado, tropeçando e caindo sem cessar no atrito com as lições edificantes da tua atual reencarnação. Vou repetir: se te julgas merecedor somente de sucessos, estás equivocado, tropeçando e caindo sem cessar no atrito com as lições da tua atual encarnação. Ou seja, nós, é, nós devemos compreender que os momentos dolorosos são essenciais e que eles vão aparecer em nossa existência, mesmo que alguns ainda podem não ter observado, né, alguns contextos, né? A dor vem e a dor virá para todos, porque a dor é um processo de libertação. A dor é um processo de retificação, a dor é um processo de libertação da alma. Até o próprio Leon Denis vai dizer, quando ele fala da dor, que nós somos como um diamante. Assim como o diamante, para brilhar ainda mais, precisa ser lapidado até ostentar todo aquele brilho, todo aquele valor, assim somos nós também. Nós precisamos ser lapidados, nós precisamos sofrer essa lapidação, sofrer esses vários golpes, esses vários processos que são essenciais para ostentarmos o nosso brilho de Jesus. Então a dor vai aparecer. E se eu não compreender o processo doloroso, é claro que vai acontecer o que Joana nos traz aqui. Nós vamos tropeçar
e cair com muita facilidade, porque eu não vou aceitar, então eu vou repudiar e não compreender. Então, que nós possamos não ficar equivocados diante disso. A dor vem e quando ela vier, que estejamos preparados para aceitá-la, confiar na justiça e vivenciar esse processo com o Cristo Consolador, porque ele sim salva e consola e liberta. Joana vai finalizar com: ninguém está em abandono total, mesmo quando aparentemente em desvalimento ou a sós. Então, ninguém está abandonado. Sempre temos oportunidades de consolação, meus queridos. É só, né, mantermos uma lucidez, uma claridade no olhar e observarmos, né, todos os processos de salvação que está, de consolo que está ao nosso lado. Deus se utiliza de vários processos para nos consolar. E o Cristo Consolador aparece de várias formas diferentes. E nós, na maioria das vezes, não percebemos aquele consolo em um sorriso, em um abraço do outro, em um contexto benéfico, dentro da própria religião. Não conseguimos ainda vivenciar o princípio de religiosidade, que é uma forma de nos consolarmos com Jesus, né? Sendo Jesus esse princípio que deve nos consolar. Então, vamos abrir um pouquinho a nossa visão e enxergar o consolo que está sendo ofertado para nós. Qual é o consolo que está sendo oferecido para mim? Será que nesse momento eu consigo me perguntar e consigo responder para mim mesmo, identificar? Porque se eu, nesse momento, não consigo identificar o consolo que está me sendo oferecido, seja espiritual, seja moral, seja de forma de pessoas e de determinados contextos, a forma como eu encaro esses processos dolorosos não está da forma como deveria. Então, eu preciso reconhecer, aceitar, valorizar esses consolos que estão me sendo ofertados e oferecidos. E a gente já vai finalizar com o poder da fé, né? Então, no capítulo A Fé Transporta Montanhas do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito, um Espírito protetor, como se intitula, ele vai trazer, eu vou ler para ficar bem fiel ao que ele nos trouxe. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, se quisessem colocar essa força, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, primeiro, confiamos na força que tem em nós, confiamos que essa força que tem em nós é Deus em nós. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é utilizar da nossa vontade para explorar essa força e a partir daí produzir maravilhas, e que o Espírito nos diz que não são prodígios, é o desenvolvimento das faculdades humanas, é o desenvolvimento das nossas próprias potencialidades e habilidades que Deus nos deu. Então, olha que maravilha, Deus nos deu força, essa força está em nós. Só basta utilizarmos a vontade, a persistência de explorar essa força e direcionar ela para encontrarmos o Cristo Consolador. E a partir daí, meus queridos, a fé vai promover mudanças e alegrias em nossa vida, que a gente vai ficar em êxtase, elevado diante de Deus em nossos corações. Então, que possamos acreditar e confiar do poder que há em nós. Nós temos um poder lindo e maravilhoso, somos poderosos, meus queridos. Vamos explorar esse poder em favor de nós, em favor do próximo. E com certeza o fardo vai se parecer mais leve, vamos sorrir com mais facilidade e constantemente. Vamos passar a enxergar a vida como uma oportunidade maravilhosa de aperfeiçoamento e com certeza vamos acumular tesouros em nossos corações, vamos acumular tesouros em nossas almas e Deus, enfim, vai reinar e Jesus vai viver em nós, como Jesus viveu em Paulo quando ele disse: não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, que Jesus, que o Cristo possa viver em nossos corações constantemente. Gratidão, meus irmãos. Nós estamos encerrando esse momento de exposição. Vamos agora para a nossa oração de encerramento e convido a vocês
de uma forma até ousada, a cantar comigo, sim, cantar, porque a arte eleva a alma. Leon Denis também nos traz informações magníficas sobre o poder da arte para elevar o nosso espírito e facilitar a nossa comunhão com Deus. Né? Quando a gente entra em comunhão com Deus e com Jesus, claro, a gente passa a vivenciar mais o Evangelho e entrarmos mais em sintonia. Então, a arte é linda, a arte eleva a alma. No Espiritismo, na arte de Leon Denis, está bem claro. Então, vamos cantar, sim, vamos cantar. Então, acredito que todos devem saber, né, Quanta Luz. Então, vamos cantar Quanta Luz, mas eu planejei Quanta Luz, mas agora acredito eu, né, sob inspiração, me veio à mente a oração de São Francisco de Assis, né? Porque se falamos e citamos São Francisco de Assis, vamos encerrar com a oração de São Francisco de Assis. Quem não souber cantar a oração de São Francisco de Assis, escuta, fecha os olhos e escuta a vibração e sente cada palavra da oração de São Francisco de Assis. E quem souber, canta comigo, não me deixem cantar sozinhos, viu, meus queridos? E outra coisa, não sou cantora, sou simplesmente um espírito que se esforça e acredita que o canto eleva a alma e que o canto ele pode ser exercido não de uma forma tão assim perfeita, né? Claro, quanto mais perfeito, melhor. Mas se eu não sou cantora, não estudei canto, eu vou cantar, porque eu sei que vai levar a minha alma. Eu sei que vai aperfeiçoar o estudo, mas eu posso cantar, mesmo sem ter ainda o estudo para isso. Então, vamos cantar. Acredito que vocês entenderam. Vamos fechar os olhos e cantar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Viva Jesus e muito obrigado, meus queridos. Até a próxima.